Paz do Senhor, irmãos. Vamos ver. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo 24. Desculpa. Êxodo 24, versículo 12. Êxodo 24, versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: Suba um monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias de nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés, e no interior da nuvem, os olhos dos israelitas e a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Amém. O que eu quero tratar nessa noite é sobre a intimidade. O que é intimidade? A intimidade é quando você tem uma proximidade com alguém. Então, um casal tem intimidade, um profeta tem uma intimidade com Deus, né? O casal tem intimidade um com o outro, o profeta tem intimidade com Deus. A intimidade, mas ela é a proximidade extrema, envolve uma conexão. Então, não é só uma comunhão, não é só um conhecer. Quando você conhece alguém, eu posso conhecer uma pessoa que passa na rua, eu não posso ter intimidade com ela. Porque a intimidade é algo muito profundo. É um fruto de um relacionamento que deve ser cultivado. Não é algo que se tem do dia para a noite. Não é algo que algo rápido de se construir. Quando se conhece alguém ou alguma coisa, nós passamos a reconhecer pequenas mudanças, pequenos detalhes. Quando tem um casal, geralmente o marido conhece a mulher e várias pessoas dizem que pelo um rosto, pelo um olhar, por um sorriso, por alguma coisa, um identifica o que o outro está querendo dizer, um identifica o que o outro está sentindo naquele momento. Uma pessoa consegue identificar por esses pequenos detalhes. Um exemplo que eu tenho é sobre a música. Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música. E eu ouço muitas e muitas músicas. E eu acabo percebendo algum detalhe nos instrumentos, nas vozes,
que geralmente outras pessoas, que eu até brinco com a minha irmã, que eu mostro uma música para ela, e aí eu falo, nossa, você percebeu isso? E ela, não, mas não entendi o que aconteceu aqui. E aí eu volto e falo, não, escuta bem, é isso que acontece. E ela ouve, ela, não, mas não estou entendendo. E aí eu volto e falo, não, mas aqui, ó, que legal que acontece aqui agora. Ela, obrigado. Não entendi. Aí eu fico, tá bom. Mas aí quando eu vou falar com outra pessoa que tem essa mesma intimidade com a música, eu falo, eu nem preciso falar às vezes, eu vejo pela reação da pessoa, que a pessoa fala, ah, que legal, viu o que acontece? Aí eu falei, eu vi o que acontece. Aí tem uma frase, para aqueles que estão com essa intimidade. E essa intimidade pode ser com coisas, pode ser com pessoas, pode ser com Deus. Elas não entendem os sorrisos, as lágrimas e as palavras ditas. As pessoas que não têm intimidade, por exemplo, com Deus, não vão entender quando a gente sorri, quando a gente chora, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa pode ficar, mas não encaixa, não faz sentido. Mas, às vezes, ela não está naquela sintonia, não está naquela intimidade com Deus. E aí, por exemplo, Abraão tinha uma intimidade com Deus. Ele foi nomeado pai da fé. Ele tinha uma intimidade com Deus ele sabia o que Deus queria para ele, ele sabia, ele tinha confiança que Deus tinha o melhor para ele. E ele foi até nomeado amigo de Deus. E quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Abraão fala, tá bom. Ele não duvida, ele não questiona, ele dá o seu jeito de seguir o caminho sem ter ninguém ali questionando, mas por que só vai vocês dois? Por que só vocês dois? Mas ele tinha essa intimidade com Deus para conseguir ter esse caminho, ter essa direção e ter essa confiança. E a intimidade, ela é uma coisa boa quando ela é com Deus, mas quando são com outras coisas, ou com outras pessoas, dependendo das pessoas, ela pode acabar prejudicando, porque a gente não percebe. A gente pode ter intimidade com alguma pessoa que não serve a Deus e aí essa pessoa começa a contagiar a gente, começa a levar a gente, mas aí você fica pensando, mas não é certo fazer isso. Mas você já percebe que já está lá no meio, você percebe que às vezes as ações você fica, mas não é Deus, isso não é Deus. Ou algumas coisas, por exemplo, você vai assistir um filme, ou vai assistir uma série, aí você assiste o primeiro episódio, assiste o segundo episódio e não para. E porque você está numa intimidade ali e você não quer que essa intimidade acabe. Mas é uma intimidade ruim, é uma intimidade que não tem um crescimento, não tem um propósito maior. E aí vem a frase, aonde estamos dedicando o nosso tempo? E os nossos esforços. Nosso tempo é precioso. Nosso tempo não volta. A gente pode se dedicar na palavra, a gente pode se dedicar na oração. Isso é uma intimidade boa. Mas é intimidade ruim. É um tempo que não volta. Pode se tornar um aprendizado, pode se tornar uma lição, pode se tornar um testemunho. Mas é um tempo que não volta. É um tempo que pode ser um tratar, mas é um tempo que não volta. Tem até um hino que diz da harpa, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E essa é a palavra. Essa é a palavra para os irmãos.